Ninguém aceita Jesus para ser hétero, aceita para ser salvo. Concordo. A maioria vai viver em celibato por amor a Cristo. Por exemplo, não é porque sentem atração pelo sexo oposto, na verdade, se quis dizer pelo mesmo sexo, né? Que são menos cristãos. E eu concordo, mas eu quero explanar melhor esse comentário. Um fato é que Jesus não falou, ide pregar o evangelho e chame todos a ser heterossexuais. Não é bem isso. Jesus chama a pessoas a se tornar seus discípulos. Então, pessoas que vão seguir os seus escritos, o evangelho como fundamento e como um segmento de vida. Então, claro, a proposta inicial do evangelho é compreender que nascemos em pecado, estamos em condenação, mas que a proposta do evangelho é alcançar a criatura para o novo nascimento e para a salvação por meio da salvação, justificação e adoção por meio da pessoa de Jesus Cristo, né? Ele é o nosso caminho para a vida eterna. Então, o evangelho é sobre o resgate, né? O Senhor Jesus fala em João que ele não veio condenar aquilo que já está condenado, mas que ele veio resgatar aquilo que foi perdido. Então, o evangelho é sobre resgate, sobre salvação e transformação de vida. Então, quando você entrega a sua vida para Jesus, ali ocorre a primeira obra da graça, que é a salvação, justificação e adoção, você hoje é filho. Então, existe a segunda obra da graça, que é o batismo com o Espírito Santo, né? Convencimento do Espírito a levar a pessoa a entrar num processo de santidade, né? Que a gente ali vai sendo moldado pelo Espírito Santo a viver o Evangelho. Então, nesse processo pode ocorrer duas coisas na vida de alguém que viveu homossexualidade. Primeiramente, o convencimento que viver esse padrão de vida é algo que Deus reprova e é algo condenável à luz das Escrituras e que essa pessoa vai compreender que é necessário renunciar a essa área da sua vida para que venha buscar a vida de santidade. Então, nessa parte, eu concordo que muitos homossexuais possam optar pelo celibato, por amor à pessoa do Senhor Jesus, para viver a vida de santidade, que isso está aplicado a todas as pessoas e, claramente, a pessoas que são heterossexuais, pois todos nós só podemos viver o contexto ali da sexualidade no casamento monogâmico entre um homem e uma mulher, né? Como o próprio Senhor Jesus define ali em Mateus 19, que o homem deixará pai e mãe e se unirá uma só carne com a sua esposa e ambos serão um. Né? Então, o próprio Senhor Jesus, ele afirma e reafirma aonde que a sexualidade tem que ser vivida nessa passagem de Mateus 19. Que esse próprio texto é uma reafirmação do Antigo Testamento, ali de Gênesis 1, 28, que Deus abençoou a sexualidade, mas ela é movida a um mandamento, que é multiplicação, né? Apontando para um relacionamento monogâmico entre homem e mulher, e que ali envolve muito mais elementos no contexto da sexualidade do que sentimento ou desejo, mas sim o contexto da instituição de Deus chamado família, né? Então, homem, mulher e procriação. Só que isso envolve uma responsabilidade para você observar que o contexto da sexualidade envolve mais elementos do que propriamente sentimento e desejo. E que existe algo que a gente precisa fazer nessa caminhada, que é administrar os nossos impulsos sexuais para que eles venham ser vividos nesse contexto. Então, sim, muitos que vieram da homossexualidade vão optar pelo celibato por realmente não sentirem algum tipo de atração ou autopermissão de querer viver esse contexto, né, de relacionamento, família, enfim. Só que, assim, isso não quer dizer que seja uma realidade para todos. Muitos optarão, sim, em casar com a mulher e constituir família e viver esse contexto. Então, não quer dizer que todos os homossexuais vão renunciar a viver celibato. Mas existe alguns que vão optar, sim, pelo casamento com uma mulher e viver isso para a glória de Deus, né? Então, a gente precisa entender essa questão. Existe, sim, homossexuais que vão ser lavados e remidos pelo sangue de Jesus, serão salvos em Cristo, terão frutos do Espírito Santo, de mudança de vida, de comportamento e mentalidade, porém, não vão optar por casar. Mas tem aqueles outros que viverão isso, e viverão para a glória de Deus, e tá tudo bem, tá tudo certo. Só que a gente precisa ter um outro ponto aqui para entender. Não é regra ser heterossexual para se sentir satisfeito sexualmente ou privilegiado. Vamos entender que dentro da igreja
Existem muitos irmãos heterossexuais que nunca casaram e estão aí com mais de 50 anos e estão renunciando seus impulsos sexuais para viver a santidade. Porque a palavra de Deus diz em Hebreus 12:14, segue a paz com todos, mas sem a santidade ao qual ninguém verá a Deus. E a santidade é você, resumidamente, ser separado por uso exclusivo de Deus. E isso implica em renunciar a atos que a palavra de Deus diz que é pecado. Então, isso implica a nossa conduta sexual, que é qualquer ato sexual fora do contexto do casamento, entre homem e mulher. Então, o heterossexual, se ele fizer isso fora do princípio do casamento, aí é pecado também e é condenável à luz da palavra. Então, fato, alguém que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus e por algum motivo ainda tem algum tipo de atração pelo mesmo sexo, mas renuncia e tem fruto de mudança de vida, essa pessoa está em Cristo e é crente, é cristão, e não quer dizer que por causa disso essa pessoa é menos cristão. Isso é um fato. Agora, o que eu não concordo é alguém se denominar homossexual cristão. As duas coisas não batem. Porque a homossexualidade é um comportamento e é um pecado à luz da palavra. E você não vê alguém que é adúltero cristão ou idólatra cristão que está junto ali com o pecado da questão da homossexualidade. Então, isso à luz da palavra sempre foi tratado como um comportamento pecaminoso. Então, para alguém que está em Cristo e é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, e ainda que por algum motivo você ainda até sinta o desejo, isso não vai definir identidade sobre quem você é em Cristo. Você é filho de Deus, uma nova criatura em Cristo Jesus, e ainda que você tenha essas guerras aí, como outras pessoas passam por outras guerras, isso não vai trazer identidade e não é correto você trazer isso como uma definição da sua identidade, entende? A sua identidade é estar em Cristo Jesus, vivendo o Evangelho e vivendo uma vida para a glória de Deus.